Shalom, meus irmãos, meus amigos, como estão vocês? Quem fala aqui é o Ricardo. Hoje nós vamos trazer um assunto especulativo aqui no canal. Nós vamos falar sobre os candidatos, um em específico, a ser o anti-messias, conhecido também como anticristo. Eu não estou aqui para fazer acusações, apenas para trazer uma especulação que é baseado na observação dos sinais, observação das escrituras e das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no mundo. Muitos desconhecem, nem sabem que existem acordos feitos no Oriente Médio que são importantes profeticamente, e nós vamos tentar desvendar um pouco disso hoje. Nós vamos falar sobre um candidato em específico que está chamando a atenção de muitas pessoas, chamado Jared Kushner. Ele tem um nome, ligações cabalísticas aí que indicam que pode ser aquele que vai sentar na cadeira e vai dizer ao mundo que é o Messias dos judeus. Será mesmo, pessoal? Eu trouxe aqui alguns pontos, nós vamos analisar com cuidado. E eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Podem ver, aqui na tela tá passando, né? Esse prédio 666 aqui, olha. É o prédio do Jared Kushner. Será que é só uma coincidência? Por que ele fez questão de comprar esse prédio com esse número escancarado, 666? Aquele que sabe calcular, né? Que calcule o número da besta, pois é o número de um homem, 666. Isso é apenas uma das curiosidades aí, das coincidências que vão apontando para esse homem chamado Jared. Uma outra seria o seguinte: ele está por trás de um instituto que está fazendo os acordos de Abraão, acordos de paz no Oriente Médio. Para quem não sabe, o Jared, ele é casado com a Ivanka Trump. O nome não é estranho, né? É a filha do ex-presidente Donald Trump. Ele é casado com ela, é um homem de grande influência, tem muitas empresas, tem muitas posses, né? E se destaca dentre os demais pela sua boa oratória, bom conhecimento geopolítico, bom conhecimento do comércio, de vários assuntos ele domina. Inclusive, ele é judeu e um bom guardador da Torá. Os avós dele fugiram de um campo de concentração durante o período do nazi-ismo que ocorreu na Alemanha. Então vejam só, é um homem bem respeitado pelos rabinos, pelo rabinato, principalmente nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar o Abraham Accords Peace Institute, que é a empresa, não aparece o nome dele, mas ele está por trás, ele é o principal cabeça por trás desses acordos. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês visualizem. Tem uma pombinha ali da paz, Abraham Accords Peace Institute. Vocês podem pesquisar também sobre esses acordos, né? O que está acontecendo lá em Israel. Um acordo feito com as nações islâmicas para que ocorra a paz. Na profecia de Daniel, existem 70 semanas. E a última delas, que seria 7 anos, seriam os últimos 7 anos que afastam Israel da vinda do verdadeiro Messias, o período da Techuvá, do retorno de Israel ao verdadeiro Messias, a reconciliação de Israel com o Pai. E esses últimos 7 anos seriam marcados pela falsa promessa de paz, um acordo de paz que vai acontecer e que também está relacionado com a construção do templo. O templo onde o falso Messias vai se sentar primeiramente, enganando os judeus mais uma vez. Eles rejeitaram a pedra angular, Yahushua HaMashiach, e vão cair no engano, infelizmente, né, pessoal? Infelizmente. Então pesquisem sobre os acordos que foram feitos, né? Eu posso até mostrar aqui para vocês, olha.
Eu vou pesquisar com o DuckDuckGo, recomendo, tá bom? O DuckDuckGo, ele é um buscador que traz mais respostas melhores do que o Google. O Google acaba utilizando alguns filtros que acabam, né, não trazendo as respostas que a gente deseja. Vocês viram ali, eu tava assistindo um episódio do The Last of Us, baixei por torrent, né? E agora aqui, olha, acordos Jared Kushner. Por exemplo, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Saiu na BBC, isso vocês mesmos podem pesquisar. Acordo entre Israel, Bahrein e Emirados Árabes. Quais os feitos de Donald Trump no Oriente Médio? Eles colocam como Trump, mas quem está por trás, olha ali, olha a cara do Jared, olhando, né? É este homem que fez toda a articulação por trás desse acordo. Poucos poderiam ter previsto isso há 4 anos. Ao presidir nesta terça-feira, dia 15/9, tá? A matéria não é de agora, viu, pessoal? Foi feito em 2020, mas eu tô trazendo para vocês que foi algo muito importante, e esses acordos eles continuam sendo feitos porque não foi totalmente satisfatório para todas as partes. Ainda falta um acordo final ali, principalmente para a construção do terceiro templo, pois existe a mesquita de Al-Aqsa no lugar do templo, mas a mesquita ela já está com as estruturas todas abaladas. Se acontecer um terremoto ali ou mesmo um ataque, é capaz da mesquita ruir. E os israelitas, os rabinos, né, já estão com todas as estruturas, todos os instrumentos, todos os utensílios do templo prontos. É só fazer um acordo ali para a construção do terceiro templo que vai rolar, vai acontecer. Então ali, ao presidir nesta terça-feira, dia 15/9, a cerimônia de assinatura dos acordos que normalizam as relações entre Israel e 2 países árabes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obterá uma significativa conquista diplomática, embora muito distante da meta original de pacificar o conflito israelo-palestino. Os defensores do acordo dizem que ele traz uma oportunidade para se fazer avançar o processo de paz na região. Segundo seus termos, Israel vai pôr um freio à anexação de territórios palestinos ocupados que chegou a ser anunciada pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Em troca, os Emirados Árabes e o Bahrein vão normalizar as suas relações com Israel. Vejam, a gente tem que pesquisar e tem que ter os olhos espirituais atentos, pois estamos vivendo uma época diferente, né? Onde os sinais estão escancarados. Quem não consegue enxergar, olha, tem que colocar um colírio no olho para começar a ver, para começar a perceber. Jared, o nome Jared, que é o primeiro nome, significa aquele que desce, descendente, também tá ligado ao que? Caído, né? Aquele que desce do céu, que caiu como um raio, é o caído. Então o primeiro nome dele significa aquele que caiu, o descendente. O segundo nome dele é Corey, e o significado desse nome é abismo, fenda de fogo. Se nós juntarmos, então, aquele que cai, aquele que vem do céu, descendente, e cai no abismo de fogo. É o significado do nome. E eu acredito o seguinte, pessoal, que nosso nome, ele traz significados proféticos sobre a nossa vida e a nossa missão. Podem observar que Jacó teve que mudar o nome para Israel. E existe um peso muito forte no nome. O nome do Messias tem um significado, que é Yahuwah salva, Yahushua, Hamashiach. Mashiach é ungido, é aquele que foi preparado, que foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão, um propósito. Então, tudo tem relação. O significado dos nomes é muito importante. Yohanan, João, é abençoado, agraciado por Yahuwah. Tudo tem uma relação. Corey significa abismo, fenda de fogo. E Kushner, prestem atenção. Cush, né, que se escreve Kush,
foi o patriarca da Babilônia, foi pai de Nimrod, que foi um dos maiores demônios humanos, vamos dizer assim, né? Só uma força de expressão. Um dos piores seres humanos que já existiu na Babilônia foi Nimrod. E dá 666 pela gematria. Se vocês pegarem o nome Kushner e separar Cush, que é o patriarca da Babilônia, e Nero, temos uma outra personalidade aí que foi considerada também um arquétipo do anticristo, que perseguiu violentamente os cristãos, atirando-os para leões no primeiro século. Foi um homem terrível que na gematria também tinha 666 no seu nome. E muitos pensaram, e até pensam nos dias de hoje, que ele foi o anticristo e que não haverá mais nenhum outro. Mas nós sabemos que vai ter um anticristo final, um antimessias, que vai se sentar lá como o Messias dos israelitas, mas por um breve período. Depois vem o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, e vai estabelecer o reino milenar. Interessante isso, né, pessoal? Muito interessante. Eu acho que nós estamos muito próximos de ver algo assim acontecer. Nós temos também o seguinte: a profecia da semana de Daniel, como eu falei aqui, marca o início dos últimos 7 anos pelo acordo de paz. Eu já disse, né? Eu fiz algumas anotações e isso aqui eu já disse no vídeo. Depois nós temos o significado dos nomes e nós temos também uma outra informação, tá? Que é meio complicado de falar aqui no YouTube, mas eu vou tentar falar de uma maneira cifrada. Vocês sabem que existem sociedades discretas, não são secretas, são sociedades discretas. E o Jared, ele é muito ligado a uma das principais sociedades secretas, discretas, que tem aquele olho que tudo vê. Vocês sabem, né? Os homens de terno lá, de avental, homens de avental. Vocês já devem ter visto, né, por aí. Ele é muito bem quisto entre esses membros dessas sociedades e também muito bem quisto entre o rabinato americano. E ele é próximo também do prefeito de Jerusalém. E algumas seitas, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma seita. O nome dela é Escola de Jesus. Talvez vocês já tenham se deparado com alguns vídeos. Essa seita, que tem um líder que eu não vou falar o nome, já está anunciando que o Jared pode ser Yahuwah encarnado. Ele chama de a sextra de Deus. Mas como assim, Ricardo? Não estou entendendo isso. Ele diz que Yahushua, que ele chama de Jesus, né, assim como na maioria dos templos e religiões, etc., foi um Messias, mas que Jared pode ser um outro Messias, o Messias dos judeus. Ele faz essa distinção. Ele realmente está induzindo as pessoas a acreditar que a sextra, como ele chama, né, que seria uma outra versão da mão esquerda do Pai, poderia encarnar em um homem e ser o Messias prometido dos judeus. As coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje deixariam qualquer cristão do primeiro século de cabelos em pé. Muitos sinais para todo lado. Não estou aqui acusando, dizendo claramente que ele é o anti-messias. Tem muitas pessoas que acreditam que é Macron, que é Elon Musk, que é Bill Gates, muitos outros candidatos. E existirão líderes que serão importantes durante o governo da besta. Podem ter certeza. Não é apenas o anti-messias. Ele não vai mandar no mundo sozinho. Ele vai ter vários asseclas, vários líderes que vão ajudar ele a conduzir esse mundo que vai em direção ao abismo. Mas felizmente, Yahushua HaMashiach vai voltar e vai arrebatar sua igreja e vai salvar a todos aqueles que guardaram o nome. Nome é o legado, nome é o significado de Yahushua, que Yahuwah salva, que a salvação vem de Yahuwah. Aqueles que creram, que acreditaram, que
dispuseram as suas vidas a serviço do Pai e a serviço do Messias, esses sim, aqueles que perseverarem até o fim, alcançarão a misericórdia do Pai e a salvação. Por isso nós devemos orar, nós devemos pedir discernimento todos os dias. E se qualquer homem vier nos enganar a dizer que é bom aceitar uma marca, um selo da paz mundial, qualquer coisa do tipo, seja um chip ou seja outra coisa que venha em forma de uma tatuagem invisível, ou mesmo que não seja nada disso, pessoal, mesmo que seja só a biometria e a digital, se for parte de um sistema da besta, um sistema de vigilância total, 24 horas, com inteligência artificial, com uma imagem, nós temos que fugir disso. Não precisa ser uma marca literal 666 do abismo, entendeu? Aceite aqui a marca. Pode ser algo muito mais sutil do que isso. Pode ser simplesmente o fim do dinheiro físico, como nós já estamos vendo, com a implementação de moedas globais, digitais. Aí você vai fazer o pagamento com a sua retina, a fronte e também com a mão direita, com as suas digitais, com as suas impressões digitais. Se você tiver um sistema de controle total, você já vai saber. Você precisa se apartar. Em algum momento você vai ter que tomar uma decisão difícil na sua vida, que é sair do sistema. Sai dela, povo meu, dizia Yahushua. Sai da Babilônia, para que não seja julgado junto com as suas abominações, com seus pecados, com as suas imundícias e iniquidades. Fiquem na paz e na graça de Yahuwah, que esse vídeo sirva para alertar vocês, para trazer conhecimentos que talvez vocês não tinham antes, mas também não para pirar, para ficar maluco, para começar a acusar, esse é aquele. Não, nós temos que ter os olhos espirituais abertos, ter sabedoria para esperar o momento, para avaliar bem a situação, sem afobamento, sem loucura. Tá bom, pessoal? Que o Pai abençoe ricamente a cada um de vocês, com muito discernimento, com muito amor e com tudo de bom que Ele tem a dar a vocês. Amém. Shalom.